Vamos então, nós estamos realizando já o nosso terceiro encontro aqui via Zoom, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre influência sensorial, recebendo a Cris aí para nos contemplar com os seus saberes, com É o trocas quarto, né, Lê? Quarto encontro. maravilhosas. É o quarto encontro, quarto encontro. Falei no iniciozinho aqui. Tá, seja muito bem-vinda, fique à vontade aí, Cris. Ótimo. Então, gente, vocês estão vendo a tela aí? Sim. Perfeito, porque para mim agora vai fechar aqui, porque eu só estou em um computador. Então, vamos lá, né? Fui convidada aí de última hora para falar sobre influência sensorial. Na verdade, é um tema, todo mundo me perguntou o que era influência sensorial. Gente, é uma forma bonita de você falar dos nossos sentidos, porque nós somos seres totalmente influenciáveis pelo nosso sensorial. Mas antes um pouquinho, porque a gente foi falando de vários temas, o último foi não reclamar, né? Não estar com pessoas que reclamem. Isso tem a ver também com essa influência sensorial que nós vemos acostumados, né? Então, assim, eu estou há 30 anos estudando neurociência, PNL. Por quê? Para conhecimento próprio. Nunca trabalhei com isso, mas gosto de treinar pessoas, então venho treinando pessoas aí há 29 anos, né, como missão. Então, eu adoro falar de mente. A mente é tudo. Nós somos resultados realmente da nossa mente. E para blindar a mente, a gente precisa entender, porque o conhecimento liberta, né? O povo perece por falta de conhecimento, né? Está escrito na palavra. E a influência sensorial ela é diretamente ligada ao nosso entendimento do cérebro, porque só a gente entendendo é que a gente vai conseguir driblar, né, os fatores externos, como, por exemplo, o meu bud aqui, ó. Eu cliquei sem querer e ele parou. Bom, vamos lá. E aí, a gente entender como que o cérebro... Lógico que a gente não vai falar da parte científica, mas quando a gente entende a formação do cérebro, a gente entende, ou tenta pelo menos compreender por que será que eu ajo dessa maneira mesmo não querendo, né? Então, a influência sensorial também está ligada nisso. Então, quando a gente entende a formação do cérebro, entende, né? Até 1980, os estudos científicos achavam que o feto não sofria influência dos sentimentos, para você que está grávida, viu, Cíntia? Do ambiente, até dos cheiros que a mãe ingere, enfim, principalmente o mais forte é a emoção da mãe. Porque a partir do segundo mês, o cérebro já está, né, aquela parte lá modulada sendo formada. Então, ali já nós começamos a principal resistência quando a gente for ser adulto. Por isso que a gente faz tanto treinamento, ouve a palavra, muda comportamento, faz metanoia, ou seja, para tentar ir quebrando, né, essas programações, por isso se chama programação neurolinguística, principalmente é o som, a palavra, a boca, ela tem muito poder nessa influência sensorial. E aí a gente vai, eu não vou falar dos detalhes, então desde que a gente foi gerado como feto, desde quando a gente faz o parto, viu, Cíntia? A forma que o seu filho nasce influencia na influência sensorial, na personalidade, tá, da criança. Então, quando a gente começa a entender sobre isso, nós vamos buscar recursos para melhorar o quê? As nossas ações e os nossos resultados, né, com pessoas, no trabalho. Então, muitas vezes a pessoa é muito dedicada, trabalhadora, mas ela não tem resultado, porque ela não está ressignificando aquele comando que neurolinguisticamente, né, porque a gente entender, a gente acha que sabe quase nada o que é o cérebro, mas o pouco que a gente estuda, você entende que ele comanda tudo no nosso cérebro, na nossa vida, tudo, tudo, tudo. Mas o que a gente tem consciência é mais fácil do que a gente não tem consciência. Está inconsciente. Você não sabe por que você tem medo. Você não sabe por que, às vezes, você é ruim com relacionamentos. Por quê? Porque está tudo sendo registrado, principalmente de 0 até os 13, 14 anos, e no córtex frontal é onde tem a racionalidade. Por isso, mães de adolescentes, vocês têm que entender por que o adolescente ainda está com comportamentos estranhos, porque ele ainda não tem o raciocínio, por incrível que pareça, formado, porque só vai fechar aos 25 anos o córtex frontal, né? Da onde vem toda a informação, racionalidade. Então, por isso que ele, quando está naquela fase de troca, há uma confusão, porque ele não sabe ainda, né, que ser eu sou, né? Eis a questão. E aí, a gente entendendo
que tudo tem influência na nossa vida, no nosso psique e nos nossos programas mentais, fica muito mais fácil a gente entender até o comportamento do outro. Você passa a entender por que o outro está agindo assim. E muitas vezes, né, nós aprendemos na palavra que nós não devemos julgar, mas é quase que impossível. Por quê? Porque a nossa percepção é diferente do outro. Então, por isso que muitas vezes você quer vencer uma discussão, você nunca vai vencer uma discussão. Por quê? Porque a percepção, o que foi registrado, né, as conexões neurais, o sistema neural, ele é muito complexo. Só que o cheiro, o ambiente, o que você ouve, o que você faz, e ainda tem a parte espiritual que ainda está sobre todas essas coisas. Mas falando aqui da alma, do corpo, né? A gente trabalha aqui alma e corpo, a gente está falando da alma, que é essa mente aqui. A gente precisa desenvolver ela, aprender como desenvolver, porque muitas vezes, até na igreja, todos nós aqui, a maioria somos cristãos, o que acontece? Às vezes a gente tem a parte espiritual, a gente tem o entendimento, mas a gente não sabe se mover naquele entendimento, naquela direção. Por quê? Porque a gente não está entendendo que a nossa alma está bloqueando. A gente não está conseguindo agir. Então, quando a gente tem essa noção, essa percepção que tudo me influencia, assim como eu sou influenciado, eu também influencio. Então, você tem a influência positiva, mas você também tem a influência negativa. Então, o que nós estamos sofrendo hoje no mundo com a informação? Por que a geração nova está tendo dificuldade? Porque é muita informação, é muita influência sensorial, ao mesmo tempo e comparativa. Ou seja, nós, da nossa época, nós nos comparávamos e tinha pouca convivência com pessoas. Então, nós éramos influenciados, porque a gente chama, né, dos pais, professores, pastores, padres e primos, né? São aqueles que mais nos influenciaram na nossa infância, mas eram poucos. Hoje, o seu filho com a internet na mão, ele vai no YouTube, ele tem influência de coisas boas, mas de coisas ruins. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa influência, principalmente nesse momento da esponja, né? Que a criança é uma esponja, e a gente vai entender que talvez lá no adulto ele vai ter muita dificuldade com várias percepções de mundo, principalmente no mundo de hoje, que pode tudo. Então, se ele ouve que aquele comportamento XYZ, sem julgar, mas que ele acha normal, porque todo padrão de influência que ele está sofrendo é normal, o que vai acontecer? É normal. Então, essa influência, nós como adultos e nós como pais, nós precisamos cuidar, porque vai afetar diretamente toda a vida da criança. E o cérebro, né? Essa coisa linda que a gente nem compreende o que tem dentro dele. Mas o pouco que a ciência descobriu, a gente pode ressignificar muitos comandos que foram gerados no nosso cérebro através dessa influência sensorial, né? E eu vou mostrar aqui as imagens e depois eu vou fazer uma pergunta, né? Então, a primeira imagem, uma família feliz. Olha que coisa boa. Sorrindo, brincando com os filhos. Essa é a percepção sensorial que essa família tem e está passando para as futuras gerações. Agora, no slide de baixo, tem o quê? Um casal brigando e o filho, pelo amor de Deus, já não aguento mais. Então, a percepção sobre relacionamento, sobre respeito, sobre várias virtudes já estão sendo, mesmo que ele não estivesse ouvindo, porque a ambiência é energia também, tanto é que o nosso ouvido, tá? Ele tem percepções que a gente conscientemente não tem, as ondas que vêm através do som, né? Elas estimulam até a bioquímica do corpo, gerando lá sódio, potássio, para você ver, você não está nem sabendo o que você está ouvindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente ouve, com o que a gente vê, com quem a gente modela, né? Não copia, modela, porque senão você vira robô se você copiar, né, o comportamento. E o comportamento ele sempre foi estudado, né? A gente não vai falar aqui de psicologia, nada disso. Mas o behaviorismo ele fala o seguinte: é muito difícil você andar naquela tribo e não pensar como ela. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você agora quer ser fit, amém?
Você começa a andar com pessoas que só te alimentam bem. Você vai para a academia todo dia, o papo é o quê? Nossa, tanto de proteína, olha, agora eu estou fazendo esse exercício, ó, faz dessa forma. Você começa a ter resultados. Então, essa influência proposital, ela vai sofrer alteração nos neurônios lá, que a gente chama atividade de resposta neural, lá na frente, se você continuar. Mas o que acontece com o novo hábito? Né? Você está ali todo animado na academia, você está pulando lá, blá, blá, blá. Só que aí segunda-feira você não vai porque você foi para a galera beber, fazer comer demais, por rodízio. Aí você fala, não, segunda, por quê? O hábito, esse caminho, eu falo que o cérebro é muito parecido com o Waze, assim, vamos mal, né, comparadamente. Você só tem uma rota na sua vida, que é fazer aquele comportamento que você às vezes nem sabe por quê. Mas se você buscar na base, são as pessoas que você convive ou conviveu, experiências do passado, percepções do passado que nem sempre são as mesmas. Por exemplo, gêmeos estão sendo educados da mesma forma. Por que às vezes um comportamento totalmente, né, antagônico do outro? Nós, que somos filhos, todo mundo aqui tem irmão? Quem já reparou? Nós fomos educadas na mesma casa, com os mesmos pais, com os mesmos desafios, mas cada um teve uma percepção daquele momento. Então, a questão sensorial vai afetar ele na vida adulta. Tanto é que ansiedade em excesso, medo, preocupação, vem de coisa. Por que eu tenho medo de uma coisa tão... Por que eu tenho medo de barata? Nossa, um universo tão pequeno. Por quê? Com certeza sua mãe gritava quando via barata. Então, você cresceu dizendo, nossa, barata, eu preciso desse comportamento. Né? Então, a gente faz coisas, às vezes, que a gente nem entende o porquê. Né? Até eu sempre brinquei nas palestras, que é o quê? Por que você vira o chinelo, né? Você vê o chinelo, alguém não fica incomodado? Porque nós aprendemos que aquele comportamento tem que ir lá virar o chinelo, senão a mãe morre. Você sabe que a sua mãe não vai morrer por causa do chinelo, mas você vê o chinelo e o comportamento, tem a resposta neural, fala, vai lá virar o chinelo. Se com coisas básicas isso acontece, imagina com que a gente está ouvindo o tempo todo, sendo influenciado por todos os nossos sentidos. Então, é importante. Agora, na outra imagem, o que você vê? Aí cada um vai ter a sua percepção. O que é essa percepção? Por exemplo, entrou uma venda aqui, foi bom, né? Essa percepção de barulhinho, esqueci de tirar. Mas o que você tem de percepção? Como você foi criado? Os seus pais reclamavam que tinha que pegar o ônibus cheio, o metrô cheio, que trabalhar era muito difícil. Você vai tendo esse sensorial, ele chegava cansado. Então, você já começou a criar a imagem do que é trabalhar. Nossa, é um fardo, é cansativo. Agora, ao mesmo tempo que você vê a outra imagem, não sei se vocês sabem quem é, mas o que você tem na sua mente? É uma mulher com muitos carros, é a mulher, né, do Cristiano Ronaldo. O que acontece? Você vê assim, nossa, a mulher é rica. Depende como você teve a experiência sensorial da riqueza. Então, a gente é de um país culturalmente que é contra ser rico, é contra a prosperidade, reclama e ainda critica. Então, qual é, às vezes está te impedindo porque a sua sensação, a sua percepção que ter dinheiro é ruim, que as pessoas que têm dinheiro fazem besteira, que são injustas, que roubam. Qual é a sua sensação de dinheiro? Você trabalha, a sua carteira está sempre vazia. Hoje nem tem carteira porque a gente só usa virtual. O seu banco está vazio. Por quê? Você está precisando mudar essa sensação, essa percepção sensorial do que representa o dinheiro para você. E isso em todos os setores da nossa vida, todos. O quão é importante essa influência que tem a ver com a ambiência, que eu vou começar agora a falar. O ambiente. Quem aqui acha, digita aí no chat, que nós somos frutos do meio? Digita aí. Nós somos frutos do meio. Com certeza absoluta a beça. Por quê? Porque nós tivemos a nossa influência sensorial de ambiência, limpeza, organização, lugar bonito. Tanto é que você vê aí, né, um bairro mais pobre, né, cheio de fio, as casas feias. Que você foi criado ali? Qual o teu fator sensorial de moradia?
que eu mereço estar aqui. Eu nasci aqui, eu cresci assim, sou sempre assim, Gabriela. Porque você começa a ter a percepção e acostumar. Sabe qual é o grande problema da mudança? É que você se acostuma, inclusive, com coisas ruins. Mas se você começar a experienciar as boas, o que vai acontecer? Por exemplo, Yolanda, vou te mandar passagem aí para você ir para o Marina Bay, vou te dar $1 milhão para você ir com a sua filha ficar 31 dias aí. Aí, quando você voltar, você com $1 milhão, será que você volta? Estou falando qualquer país, né? Porque ela vai mudar a percepção dos lugares que ela frequenta, vai começar a ter uma referência, e quando você tem uma boa referência, o que você vai buscar no seu cérebro? Eu quero isso. Agora, quando você nunca teve essa experiência sensorial de cheiro, lugar, ambiente, é uma coisa que eu noto muito quando eu viajo. Sabe o que eu gosto de organização e limpeza. Então, quando eu vou num lugar, quando eu vou num país que eu olho aquilo, eu me identifico, eu falo, isso é para mim. Isso é para mim. Mas eu não fui educada num lugar tão bonito. Mas o que eu tive que fazer? E muitas vezes, em vários lugares muito bonitos, para falar, caramba, isso me pertence. Então, às vezes, a palavra de Deus fala, nós temos todas as heranças. Mas por que você não está pegando a herança? Porque você não habituou ainda nela. E você tem várias fontes sensoriais disso, inclusive a visualização, a audição, fala e tudo isso. E aí você vê o Marina Bay e você fala, nossa, que lugar bonito. Depende de onde você foi educado. Por exemplo, você pega uma pessoa que nasceu em Singapura, coloca naquele outro ambiente, o que ela vai achar? Não faz parte da percepção sensorial dela. Ela não está acostumada a ver lixo. Mesmo que em Singapura você não vê lixo em lugar nenhum, nem sei o que acontece lá. Tu anda, não tem lixo. Não tem lixo, é tudo organizado. Eles limpam até a coisa do metrô, tu não vê nem poeira. Ou seja, qual é a percepção? Então, a influência do ambiente, a ambiência, e quando eu falo aqui de ambiência, também são de pessoas. Basta uma pessoa para influenciar você. Anota isso, positivamente ou negativamente. Então, a ambiência é tudo, T-U-D-O na nossa vida. E aí, o que acontece? Quando você começa a conviver com ambientes de briga, por exemplo, eu fui educada em ambientes de briga. Meu pai era totalmente estressado, nervoso, jogava as coisas para cima. Então, nós tivemos, eu pelo menos, né, dos irmãos, eu fui desde cedo buscar o quê? Desenvolvimento pessoal. Para ir quebrando toda aquela pressão, não só militar, né, que tinha que comer no escuro, inclusive. Imagina uma criança, não pode brincar, você não pode chorar, você não pode acender a luz, não pode... Imagina como é que eu seria, acho que eu seria totalmente louca, que de médico um pouco todo mundo tem, né? Um pouco. Mas fui trabalhando essas questões dentro da minha psique e da minha alma, para que eu possa tomar ação daquilo que eu quero receber. Senão eu fico presa lá no passado. Por que tem pessoas que tiveram uma criação péssima e elas são pessoas maravilhosas, sem traumas? Porque elas mudaram a percepção. Agora, quando você vê um grupo de amigas sorrindo, sorria aí, sorria você que está aí. O que acontece? Você está sempre bem quando você está sensorialmente com pessoas que sorriem. Porque você já reparou, se você botar, principalmente na internet, aqueles bebês rindo, você pode colocar, você vai começar a sorrir. Um louvor. O louvor trabalha no sensorial espiritual, que é o mais alto. Então, quando você está estressada, para tudo e vai ouvir um louvor. Lógico, um louvor que edifique, né? Porque tem louvor que tu sai mais triste. Pelo amor de Deus, olha, mereço. Entendeu? Eu tô carregando a minha cruz. Ou seja, você tem que entender essa percepção. Porque quando você está ouvindo uma música, você tem interferência linguística, você tem a interferência da vibração do som e a influência da palavra. Que esse som está sendo emitido. Você trabalha 3 sensoriais. Aí vamos supor, você está num grupo de amigas, comendo o que você gosta, ouvindo louvor, sorrindo, se divertindo. É impossível você não mudar a sua ambiência. Então, a ambiência, ela é um fator determinante. Um dos meus mentores, que foi o Jim Rohn, que eu conheci ele lá em 95, nos Estados Unidos, ele falou uma coisa que ficou gravada na minha mente, nunca saiu, que toda a internet, social media fala hoje. Nós somos frutos
das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. E aí você para pensar por que você anda com pessoas que falam como você, a família. Por quê? Porque você é fruto. Então, as suas crenças, as suas percepções, as suas projeções são muito similares à tribo que você está andando, à sua ambiência. Então, quando nós queremos mudar alguma coisa na nossa vida, pode postar. Você precisa mudar a ambiência. Anota isso. É mudar a ambiência. Agora, tem gente que nunca muda a ambiência. Ele vai para os mesmos lugares, ele anda com as mesmas pessoas, ele faz a mesma rotina, ele vai ter muita dificuldade de transformação. Por quê? Porque ele não muda nem a ambiência, nem o ritual, nada. Nada na mente dele. Então, o ambiente, ele modula comportamento. O ambiente sustenta a sua crença. Então, se você quer mudar a sua crença, você precisa mudar a ambiência. Quando eu falo aqui ambiência, reforçando pessoas e ambiente em si, tá? Reforça os seus hábitos, reforça as suas crenças e reforça os seus resultados. Então, se eu quero ter algum resultado em qualquer setor da minha vida diferente, adivinha? Eu preciso mudar a ambiência. Quero parar de beber. Eu não bebo, né? Então, mas um exemplo, a pessoa falou assim, eu quero parar de beber, mas só anda com pessoa que bebe. Eu quero parar de fumar, só anda com pessoa que fuma. Então, é muito difícil, por quê? Porque já tem esse caminho neural. Uma vez acionado, você volta a repetir isso até você mudar. Então, 66 dias, você tem que conseguir conviver em ambientes diferentes, falar diferente. A gente falou do outro de reclamação, parar de reclamar, parar de andar com pessoas que reclamam. Cris, a minha família, como que eu faço? Elimino elas igual o Big Brother? Não. Mas você vai aprender a blindar o que você ouve para mudar o seu sensorial. Porque tem ambiente, você pode perceber, tem ambiente que está tudo legal. Já reparou? Tu entra, pô, é bonito, é maneiro, mas sempre tem uma pessoa que ela é uma porcentagem que pode mudar o seu sensorial. Quem já teve essa experiência? Você vai nesse ambiente, lógico que como cristão você perdoa todo mundo, mas você encontrou aquela amiga que traiu você, que fofocou de você lá naquela festa maravilhosa. Se você não tem essa blindagem, o que vai acontecer? Você nem vai curtir a festa, talvez você nem queira ficar lá. Porque a sua percepção sensorial, principalmente com pessoas, porque nós registramos coisas com mais facilidade no nosso cérebro, com forte impacto emocional. Briga, discussão, traumas, tudo, infância ruim, enfim, você vai precisar aprender a vencer a resistência. Tem que ser igual aquele time lá, Heróis da Resistência, aquele grupo musical. Você tem que aprender, e a ambiência é um fator determinante para essa mudança. Então, os pares, o que acontece? Por que é legal você estar em grupos, né, em movimentos que sustente a sua resistência? Por exemplo, a igreja. A igreja, ela vence a nossa resistência da fé. Às vezes você teve uma semana, cara, tudo deu errado, pelo amor de Jesus. Cara, você não fechou negócio, você não fez venda, você brigou com o marido, o filho tirou 0 na prova. Você está naquela semana, Senhor, porque a fé é uma ação, mas nem sempre você consegue. Mas aí você entra na ambiência. O que você vai? Você vai lá, você louva, ouve palavra, você está animado. Porque a ambiência mudou o seu fator sensorial. Então, se você continua na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, domingo, eu tenho certeza que pode ter desafios piores, mas o seu poder sensorial mudou. Então, é tão legal você entender que você tem que vencer a resistência. E na Bíblia fala sobre ambiências, né? Que não se deixe enganar. As más companhias corrompem o bom costume. Né? Tá lá em 1 Coríntios 15:33. E aí a pessoa, não, essa pessoa não me influencia, esse amigo de infância que só faz besteira não me influencia. Gente, não influencia os teus olhos, mas o teu inconsciente está lá, ó, reforçando essa crença que aquilo ali é normal. Hoje, com a internet, se você não tiver uma posição correta, você é totalmente influenciável. Você vai até se achar feia se você ficar se comparando no Instagram. Você entendeu? Então, você tem que cuidar
para esse grau comparativo, inclusive, não mudar a sua percepção de quem você é. Quem é a sua identidade? Nós somos imagem e semelhança, está lá em Gênesis 1:26. Nós fomos criados para dominar sobre todas as coisas, não sobre pessoas. Mas por que será que a gente não está dominando? Porque nós estamos num ambiente, nós precisamos mudar o que a gente aprendeu, tá? E ainda tem esse provérbio 18:24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais agregado que um irmão. Ou seja, quem já teve uma história de algum amigo na época da escola, que os nossos pais falavam, não pode andar com aquela pessoa, e aqueles amigos continuavam andando com aquela pessoa. O que aconteceu? A influência. Você sabia que existe uma pesquisa que a droga, geralmente, ela é mais fumo, né? Mais na adolescência. Lembra que eu falei que não fechou o córtex frontal? O que aconteceu? Ele é muito mais influenciável. Então, se você quiser mudar os hábitos do seu filho, você tem que influenciá-lo ele através desse sensor, com amor, com um abraço, com palavras edificantes, tudo isso. Por quê? Porque ele vai se sentir um adulto mais seguro. Então, é muito importante. E a excelência nada mais é que um compilado de comportamentos que, isoladamente, nada tem de extraordinário. Então, se você parar para pensar, a gente acha que aquela pessoa está bombando, que está bem-sucedido. Você acha que aquela pessoa... Saiu a tela aí, gente? Ah, tá. Não, porque depois eu volto aqui, que eu apertei sem querer aqui um negócio. Mas vou continuar aqui falando sobre isso. Então, em resumo, né, a influência sensorial no nosso cérebro é um processo contínuo e complexo, que permite que o nosso cérebro continue a interpretar. Gente, eu acho que até o último suspiro a gente vai estar interpretando isso, que é as informações completas do ambiente à nossa volta. Por exemplo, vou falar de uma influência terrível, terrível, além da internet, a TV. A TV é uma influência maligna. Por quê? Quando você liga a TV, principalmente nesse jornalismo sensacionalista, o que acontece? Ele tem um fator que eu não vou entrar aqui em questão, que é imputar medo, insegurança. Então, a massa ela é conduzida quando ela não entende. Por isso que o conhecimento liberta. O conhecimento liberta porque a gente começa a entender. Ah, olha só, eu agora não vou ser mais influenciado pela essa questão. Por quê? Porque o meu entendimento mudou. Então, as nossas experiências e relações interpessoais, pessoal, modelam a nossa personalidade, a nossa forma de andar, a nossa forma de vestir. Já viu moda? Quando eu era adolescente, era uma pessoa que se tatuava. Eu adoro tatuagem, eu não tenho não, mas eu amo, acho lindo. Mas hoje é difícil não ter uma pessoa tatuada, já reparou? Por quê? Porque é moda. A roupa. Às vezes você vai no shopping, tá todo mundo com a mesma roupa. Porque é um padrão da moda. Então você acaba sendo influenciado. Ah, eu não sou influenciado. A não ser que você entenda sobre a sua mente, que você tem uma personalidade própria, entenda que essa influência, você tem raciocínio. E isso nós temos diferente dos animais, Deus nos fez com raciocínio para compreender se aquilo é bom para mim ou não. Mas se você não parar para pensar o que aconteceu, você vai ter essa questão. Então, dentro lá do resumo, o que ele fala? Ele fala o seguinte, ele bota 3 casos lá. A família que briga, o ambiente de trabalho. Cara, o ambiente de trabalho você tem que tomar muito cuidado. Sabedoria no falar. Sabedoria com quem você fala. Por quê? Porque vai ser contaminado. Como eu estou muitos anos nessa área, eu trabalhava na IBM quando eu comecei com desenvolvimento pessoal, é um hábito que eu criei. Eu parei de almoçar com os meus amigos do setor. Porque eu aprendi que fofoca morre no ouvido de um sábio. E eles só falavam bem ou mal do chefe, da empresa, de tudo. Chato, é chato. Okay? Então, eu sempre fiquei calada, falei, sempre eu estava ocupada, ia para hidroginástica, na hora eu fazia alguma coisa.
para sair da ambiência da fofoca, da ambiência da reclamação. Só que, como nós fomos educados, né? Não dizer não. Ai, vou desagradar aquela pessoa se eu não for naquele lugar. Ah, ela me convidou para o aniversário. Por exemplo, aniversário, vai ter bebedeira. Eu não vou, porque não é a minha ambiência. Tenho alguma coisa contra? Não, mas eu não quero. Eu tenho poder de escolha, anota isso. Poder de escolha. Mas alguma coisa, às vezes, no seu inconsciente, porque nós somos educados a agradar as pessoas. Pelo amor de Deus, gente. Ou eu não falo com seus meus filhos, não. Não quer falar? Ah, fala com a pessoa. Você acaba tendo que agradar todo mundo. Ai, dá bom dia. Fala não sei o quê. Não estou falando da questão de educação. Mas nós somos educados, às vezes, a se comportar só para agradar os outros. E aí nós crescemos sem saber falar não. E uma das coisas para você mudar a ambiência é saber dizer não. Anota isso. Desde o ambiente familiar até os amigos e os colegas de trabalho, a família não tem como mudar. Mas se você já é casado, por exemplo, já tem a sua família, porque Deus falou, né? Se une uma sua carne, vai para fora da sua parentela. Só que tem gente que conta os problemas para toda a família. O que aconteceu? Você está sendo influenciado por opiniões de pessoas que não têm nada a ver com a sua vida. Por quê? Você aprendeu que tem que compartilhar. Então, quando a gente vai entendendo esses movimentos do cérebro, como eu posso melhorar, como eu posso, como diz na palavra, essa metanoia, porque o nosso grande objetivo, que eu vou falar no final, tem a ver com Deus. Eu vou falar, porque tudo tem a ver com Ele. Mas se você não muda a ambiência, grava isso. Muito a minha amiga. Ai, minha amiga é muito... Gente, eu tenho amizade de 45 anos, desde o jardim de infância. Eu ando com essas pessoas, eu amo elas, mas algumas eu só dou tchau pela mídia social. Por quê? A ambiência delas não tem a ver comigo. Sabe aqueles encontros que acontecem da escola? Nunca fui. Ai, Cris, você é muito... Não, porque eu procuro ser seletivo na minha influência sensorial. Anota isso. Então, todas as relações nos influenciam de alguma forma. E a TV, se você ficar vendo jornal, o que você descobre? Que o mundo está uma droga. Se você começa a ver, principalmente no Rio de Janeiro, se você... Cara, todo mundo... E viu o assalto ali? Teve um assalto na linha amarela. Teve... Puto, viu? Não sei de nada. E nem quero saber, porque o meu cérebro é totalmente influenciado. Eu só fico deixando o jornal... Gente, a pessoa almoça vendo RJTV. Como você acha que o cérebro dela está consumindo aquela informação? Como o alimento está sendo processado? Como a nutrição celular está sendo feita? Como toda, síntese do corpo está sendo feita com aquela informação negativa? Gente, tem estudos que comprovam que plantas murcham com a palavra negativa. Plantas. Água se move com o movimento do som. E você não vai, você é super poderoso que teu cérebro é fechado para tudo. Não, ele é aberto pelo sensorial. Eu tô tão deprimida. Mas o que você tá vendo? Por quê? Só desgraça, só notícia ruim. Notícia ruim, notícia ruim. Qual a sua percepção sensorial? O mundo tá violento. O mundo só assalta. Não sai no Rio de Janeiro ou em outra cidade. Tá tudo violento. Você tem que filtrar. Pegar o seu ouvido e fazer uma peneira. Pegar os seus olhos e tampar. Então, o sensorial é mais ou menos assim. Eu vou emprestar o meu óculos para você. Certo? Estou com óculos. É um óculos. Aí você viu, é a tua lente, é como você vê o mundo. Só que você começa a treinar o seu cérebro. Pá, pá, pá. E aí, o pontinho aqui, agora, você está vendo menos aquele teu perfil sensorial. Chega um momento que você trocou a lente da direita e daqui a pouco você vai trocar a lente da esquerda. É uma metáfora que eu fiz. Mas você precisa trocar os seus óculos. Cris, mas está difícil. Pega os óculos de alguém emprestado. Isso se chama ambiência. Isso se chama ambiência. Então, todas, sem exceção, gente, todas as ambiências. Então, as emoções do ambiente, cara, afeta significativamente a planta, a água e um feto na barriga da mãe não vai influenciar você que é adulto.
Se as emoções da mãe influenciam no desenvolvimento durante a gravidez, emoções negativas como estresse, ansiedade, depressão, uma série de problemas, insegurança, nós passamos por isso, né? Às vezes você está assim, poxa, será que era a hora? Aí você tem aquele medo, mas você tem que trabalhar durante a gravidez, aproveitar que tem grávida aqui no encontro, trabalhar a tua ansiedade, meditar, botar louvor, botar música clássica. Cara, meus filhos só com música clássica, música clássica, música clássica, o tempo todo, na barriga, no parto, em tudo. Por quê? Para influenciar a ambiência que ele vem ao mundo. Então, às vezes as pessoas me perguntam, por que você tem 4 partos de Leboyer? Porque eu fui estudar o que o Leboyer influenciava na personalidade do cérebro da criança. E aí eu decidi porque eu fui consciente, porque a informação liberta. Então, tudo isso é informação. Então, é muito, muito importante, gente, para você estar um ambiente tranquilo na sua casa, todo dia tranquilo. Não, às vezes tem um estresse, mas você procura o quê? A ambiência num total ser legal. Alguém aqui foi criado num ambiente tenso? Pode ver, você às vezes é tensa e nem sabe por que você é tenso. Porque você repete comportamentos. A repetição do comportamento, tá? Então, é importantíssimo, importantíssimo tudo isso. Então, eu costumo dizer que a nossa vida não é um retrato, ela é um filme. E como diretora executiva de produção do seu filme, você tem que saber qual é o script, qual é o repertório que você quer dar para o seu cérebro. Que livro você quer ler? Eu amo livro, não sei se dá para ver aqui, ó. Livros, 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 vários, tem vários em caixas, vários em tudo que é lugar. Por quê? O livro é uma forma de percepção sensorial, através da leitura e raciocínio. Tanto é que você lê o livro, você começa a imaginar, o fulano estava na praia fazendo, aí tu começa a imaginar a praia. Você vai mudando o seu sensorial. Então, eles vão te ajudar. Músicas, não ouçam músicas de sofrimento. Por quê? Eu amo aquela música da sofrência. Você está sofrendo, o seu inconsciente está gravando. Ela gosta de sofrer. Vamos dar mais sofrimento, porque ela gosta de sofrer. Ai, Cris, é besteira. Não, é ciência. E, além de tudo, Deus fala que se é uma coisa que a gente tem que guardar, é o nosso coração. E o coração é o quê? A forma que você pensa, a forma que você age. E a verdadeira metanoia é isso, é você mudar completamente para pensar como Deus pensa, como Ele age, como Ele é. Porque se Deus é o criador disso aqui, Ele deve saber o manual. Eu considero que Ele sabe o manual. Então, frases, conselhos que você nunca esquece de sabedoria, pessoa. Sabe aquela pessoa que tu adora conversar? Você sai edificado, mas também você vai edificar. Seja a pessoa da mesa que nunca reclame. Nunca fale de problema. Cara, eu aprendi com o meu mestre, doutor Lói Ribeiro, né? Nossa, 30 anos atrás, que eu fiz muitos cursos dele, fiz formações, ele falava, um problema não se resolve por mais pessoas saberem dele, a não ser que essa pessoa seja a solução do problema. É igual, vamos orar pela irmã, fofoca gospel. Você ora pela vida dela, não precisa saber o problema dela. A igreja toda está sabendo. Você está sabendo? Vamos orar pela irmã, porque aconteceu isso. Ou seja, ele não entendeu que o cérebro funciona dessa forma. Você tem que se blindar e blindar as pessoas ao seu redor a respeito disso, tá? Pessoas importantes, autobiografia. Cara, essa pessoa pensou assim, aquele filme, nossa, eu adoro ver filme de histórias reais. Como aquela pessoa venceu? Como ela superou aquela perda? Como ela superou a doença? Como ela superou o câncer? Como ela superou perder o filho? Você começa a moldar o seu pensamento, porque as lembranças ficam vivas na nossa memória. E a ideia do aprendizado, do comportamento, tem vários estudos de macacos, de ratos. Gente, se um macaco repete o comportamento do outro, imagina a gente que tem poder de raciocínio. E somos muito mais influenciáveis. Então, nós fomos feitos para impactar vidas. Anota isso. Abençoar pessoas. Então, nós somos a transformação do ambiente. Onde eu piso, esse ambiente tem que ser abençoado. Já viu aquela pessoa que quando chega, você fala, ai, pelo amor de Deus, a pessoa só fala de problema? Quem quer aprender uma dica para nunca mais ouvir o problema? Quem quer? Alguém quer saber? Nunca mais, nunca mais. É você chegar para a pessoa... Ai, Luana, tá ouvindo muito problema? Então, você chega para a pessoa, querida Yolanda, deixa eu te falar uma coisa.
Eu sei que a vida tem muitos desafios. Eu acredito que você tem os seus problemas, eu tenho os meus desafios. Mas imagina que cada encontro que a gente chegar e só falar de problema, a gente não vai sair melhor. Vamos falar de coisa boa? Olha, na minha loja, não, se chegasse uma cliente falando, tu viu o assalto, tu viu não sei o quê, eu falava, olha, gente, aqui não fala de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Pronto, eu quebrava, pronto. É igual quando uma pessoa vem falar fofoca dos outros. E Yolanda está sabendo que a Lê fez isso? Tá sabendo? Não, não quero saber. Não quer resolver com ela? Ah, ela fez isso. Vamos pegar. Eu já fiz isso. Quem me conhece sabe que eu já fiz. Peguei o telefone e falei, vamos ligar aqui para ela, então, resolver esse problema. A pessoa fica assim, que ela quer fofocar, ela quer um ouvido para falar mal. Então, você tem que blindar a sua ambiência, gente. A sua ambiência. E entender que nós estamos aqui por um propósito maior. Porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Eternamente. Então, a gente tem que entender que se a gente finge comportamento, ele não é sustentável. Por isso que tem gente que eu chamo gente script. Quem me conhece sabe, gente script, a pessoa fala sempre assim. Ela não sabe uma conversa, é tipo telemarketing, que tu liga para resolver um problema da tua internet, como aconteceu hoje. Ela não sai do script, mas ela é treinada para o atendimento do script. E o fator sensorial é tão forte para gente que trabalha com marketing, né, que trabalhava, né, com marketing. O que acontece? Eu faço isso no trabalho, em família, tenho treinado com o marido em casa para nos proteger. E outra coisa, seu marido está down ou você está down, muda a ambiência. Bota uma música, fala, nossa, não briga. Por quê? Porque briga atrapalha a ambiência de uma forma absurda. Absurda. Então, você é o polo da melhor ambiência que a pessoa conhece. Anota isso. Eu sou a melhor pessoa que essa pessoa conhece. Vou mudar o estado de espírito dela, porque nós estamos aqui para edificar vidas. Mas tem gente que tem uma boca maligna. Mas por que ela tem uma boca que só reclama? Vamos pensar. Você foi criada numa família que reclamava? Sua mãe reclamava? Sua avó reclamava? Seu pai reclamava? Obviamente que você virou uma pessoa que só reclama. Entende? Bom humor. Você tem que andar com pessoas que são bom-humoradas, que sorria. Né, Silvana? Silvana está sempre sorrindo. Sempre sorrindo. É o tipo da pessoa que eu gosto de encontrar. Por quê? Ó céu, ó vida, ó azar. Você não quer estar com pessoas assim. Anota uma coisa, gente. Ninguém quer andar com mala. Nós respeitamos, amamos, mas se ele não mudar, você vai na loja e compra uma mala Samsonite, que ela não fala. Entende? Então, nós somos as pessoas que aprendemos com a ambiência dos outros. Eu sou muito observadora. O padre da minha paróquia diz que chato não entra no céu. Mas, assim, parando para pensar, essa parte sensorial é tão forte, gente, tão forte, que às vezes, você já reparou que você dá um abraço numa pessoa e ela começa a chorar? Às vezes ela está tão travada, ela teve uma infância tão difícil, uma vida, principalmente a vida, quando a gente teve muitos desafios, né? Quem aqui já teve algum desafio? Pelo menos um. Tem que dar um workshop. Eu sempre falo, se a pessoa só tem um problema no momento, um desafio, ela tem que dar um workshop. Como só ter um desafio por vez? Porque desafio, tá? Ele vem em blocos. Quando você está resolvendo um, caramba, apareceu outro. Então, você tem que, inclusive, treinar a sua mente, que é uma coisa que, graças a Deus, a sua mente precisa ser solucionativa. Ver a solução em tudo. Eu aprendi assim. Tudo tem toda solução. E que não tem solução, solucionado está. Então, tudo tem solução. Só uma coisa que não tem solução. Não é verdade? É quando você morrer e não ter falado, Jesus, olha, eu te amo, seja o salvador da minha vida. Aí vai ser problema. Agora, até o último suspiro, a gente não tem problema, a gente tem crescimento, porque o que não nos mata nos fortalece. E muito, eu tenho certeza aqui que todo mundo que está aqui já passou por desafios cabeludos. Aqueles de, cara, de cair o cabelo, mas você está aqui, porque até o momento o Senhor está com você, Ele te sustentou. E se Ele te sustentou e você está aqui nessa live, você acredita que Ele vai te sustentar até o teu propósito ser terminado aqui na Terra? Mas você tem que abandonar a ambiência sensorial que te atrapalha de cumprir o seu propósito.
se mexe, move, eu estou pensando em inglês, move, tem que se mexer. Você já reparou? Todos os heróis da Bíblia estavam se mexendo. Já reparou? Moisés, estavam o quê? Mudando de ambiência. Não quero mais ser escravo, tchau para vocês. E às vezes você sendo escravo do seu ambiente. Todas as histórias da Bíblia, todas, Esther, todas estavam se movendo para algum propósito. Então a gente precisa mudar a ambiência. É sempre fácil? Cris, não é fácil, mas é um passo de cada vez. Cris, a vida é um movimento de fé. Quer uma coisa? Não é um passo de uma vez só, de cada vez. Por quê? Porque você precisa tomar decisões. E as decisões você precisa, às vezes, vencer a resistência do que está te prendendo. Que são limitações mentais, porque a única coisa que nos limita é a nossa mente. É a nossa mente. Então, a dica da semana, já anota no seu papel. Quais são os 5 hábitos que eu preciso mudar? Quais são as 5 pessoas, se for possível, eu preciso ouvir menos essas pessoas? Quais os 5 ambientes que eu vou parar de ir? Eu paro de ir. Ah, mas eu não quero, não vou. Gente, eu sou chatíssimo com isso. Chatíssimo não, eu sou legal com isso. Porque eu sou legal com o meu cérebro. Gente, a gente tem tanto desafio na caraminhola aqui, dos neurônios, trilhões de neurônios. Imagina se eu não estiver ajudando essa resistência a ser quebrada. Então, a gente vê muita gente na igreja, está 30 anos, mas a vida não vai para frente. E tu fala, cara, não é possível. Porque nós estamos aqui para testemunhar o reino de Deus. Mas não pode ter uma vida derrotada. Mas ele não tem uma vida derrotada porque ele é cristão. Ele tem uma vida derrotada por quê? Porque a mente dele, a ambiência dele, os costumes, as crenças estão arraigadas em tudo que ele teve até agora. Então, nós precisamos mudar. Muda agora outra coisa. 5 coisas que você vai parar de assistir. Tá vendo o TikTok? Desinstala o TikTok, não está te acrescentando? Ah, o TikTok é treinamento. Não é. Treinamento é YouTube, que é 1 hora, você pega caderno, é live. O que está mudando a sua ambiência sensorial de ouvir e de sentir que está atrapalhando o seu resultado, a sua vida? Então, é importante. E aí você vai botando de 5 em 5, bota um desafio de 30 dias para começar a criar um mini hábito. É fácil mini hábito? Não, porque hábitos são crenças repetidas, porque uma crença, uma vez estabelecida, ela tende a se perpetuar. Por isso que é tão difícil mudar. E se fosse fácil mudar, o mundo estaria todo mundo feliz da vida. Mas ele é resistência à mudança, consciente ou inconsciente. Então, nós estamos aqui para falar o seguinte, olha, você pode, não é motivacional. A dopamina, ela vai te levar só à motivação, mas ela acaba. Então, nós precisamos ter ambientes, pessoas que puxem e você também puxa. Porque o segredo da vida é quando você está bem, você chegar para outra pessoa, vem comigo. E você ter pessoas na sua vida que quando você está mal, fala, vem comigo. É esse ambiente. Agora, tu chega para contar um projeto. Quer fazer um exercício? Eu vou dar um exercício para vocês. Você vai falar com a pessoa que você acha que te apoia. Ou com pessoas. Vai mandar uma mensagem hoje. Gente, conheci um projeto maravilhoso que eu vou ganhar mais. Aí você bota o valor que aí você acha que, cara, 20 mil, 30 mil, 100 mil. O que você acha? Você acha que eu consigo? Espera a resposta. Tu vai saber realmente quem são as pessoas que falem, caraca, a Silvana é fera, a Ana é uma mulher guerreira, ela é uma mulher que trabalha, é uma mulher, ela quer ouvir isso, porque ela tem que estar com pessoas que elevem ela, o estado de espírito, o sensorial, o auditivo, o sinestésico, o teu lado límbico precisa, que é o emocional, precisa estar o tempo todo ouvindo coisas que te proporcionem bem-estar, saúde, que eleve seu estado de espírito. Então, como que pode uma pessoa... Você já viu que tem pessoa que está sempre assim? Fala com ela, tudo bem? Por quê? Porque ela veio de ambientes, às vezes, que ela foi triste. E qual é o nosso papel? Chegar para a Yolanda? Vamos lá, Yolanda.
começar a ensinar ela a pensar, o teu cérebro, se você começar a ter novos hábitos, mudar a ambiência, muda o que você está ouvindo, desliga a TV, pelo amor de Deus. Graças a Deus, faz 29 anos que eu não ligo a TV. 29 anos, que eu aprendi há 29 anos atrás. Não veja a TV. Filtre o seu ouvido, seus olhos, sua mente, seu inconsciente. Eu não quero... Ah, tu é alienada? Sou. É melhor ser uma alienada das coisas ruins e ser muito conectada, muito conectada com coisas boas. Entende? Você tem que selecionar. Isso é a influência sensorial. Se você é líder, o líder é um ser importante nos papéis na vida das pessoas, mas você tem que ser um líder sensorial com a mente trabalhada. Porque senão você é um líder que, em vez de edificar, você destrói a vida da pessoa. Ela sai pior quando te vê. Então, para resumir e acabar o nosso tempo aqui, é isso, gente. É você mudar a ambiência. Ambiência, pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas? Ah, estamos, lógico. Ela vai contar um problema. Você pode ajudar? Aí você ajuda. Você não pode ajudar, arranje alguém que possa. Tá? Mas cuidado com quem você ouve, cuidado com o ambiente, cuidado com o que você vê, filmes. Cara, eu começo a ver um filme, não me edificou, já mudo. Eu saí já de cinema, o cinema, tá falando, tchau, filme. Não é porque eu paguei que eu vou, sabe, jogar lixo para dentro. Então, gente, 2023 é o ano de crescimento supersônico. Mas para você ter um crescimento supersônico, você tem que jogar todo o lixo fora. Não joga, tá? Não joga debaixo do tapete. Aí eu vou andar com essa fulaninha, porque ela é minha amiga há 40 anos, mas só fala besteira. Só fofoca da minha vida, Gente, goodbye, goodbye. Dá um goodbye para ela temporariamente. Família. Esse aqui eu vou falar, gente, não leve para o lado pessoal. É o seguinte, a família, a serpente é a família. A família, toda família tem os níveis de personalidade de cada ser humano. Um é maneiro, um ajuda, outro é fofoqueiro, outro é quizumbeiro. O que você tem que fazer? No período que você precisa se fortificar, você vai estar menos com ele, se possível. Se possível, nem sempre é. Então, sabe aquele almoço de domingo? Que tu chega lá animado, que tu sai, ai, meu Deus, fulano, ai, para de ir. Ah, mas a minha família vai... Por quê? Vou te falar. A pessoa mais forte, com a mente mais blindada da sua família, é que vai salvar a sua família, é que vai botar a mão e vem comigo. Se você ficar lá, você afunda, porque é uma areia movediça. Então, você tem que aprender a sair da areia movediça de ambientes tóxicos, de pessoas tóxicas, de relacionamentos tóxicos. É fácil? Não. Eu ajudo muitas mulheres com relacionamentos tóxicos, né? De relacionamentos ruins mesmo, que chega a casos, né, mais drástico. Elas estão presas naquele fator sensorial, que elas não merecem, que elas não servem para nada, que elas têm que aturar um comportamento violento, abusivo. Então, você vai entender, explicar para ela, o cérebro funciona assim, ó, vamos lá, novo comando, vamos lá, ajudar. É complicado? É, mas você precisa se livrar daquilo que está te matando, daquilo que está jogando lixo dentro da sua mente, do seu cérebro. E nós estamos aqui para isso, para edificar as almas, edificar as vidas, edificar as pessoas, as famílias. Nós precisamos de pessoas com a mente blindada para ajudar as pessoas, para ajudar o mundo, ajudar as famílias que estão passando o dia inteiro nesse raio dessa internet, vendo a vida alheia, achando que a vida dele é ruim, que o corpo dele é ruim, que a pele dele é ruim, que o cabelo dele é ruim. Por quê? Grau comparativo sensorial. Por quê? Você precisa ter hábitos saudáveis. Bota lá. Ai, você vai ficar quanto tempo? Igual meu celular desliga, eu tenho uma coisa lá, modo silêncio, modo oração. Ele vai, desliga, fica todo preto e branco, pronto. Você tem que criar resistência a coisas que podem te distrair do teu propósito. É isso que eu queria falar. Para terminar. E foi isso, gente. Terminei, porque eu tinha que falar em 40 minutos. É isso, gente. Então, vamos ajudar andando com pessoas maneiras, legais, pessoas que não são tóxicas, que não reforcem os seus hábitos ruins. Entende? Porque aí a gente é edificado. Mamães, fale para o seu filho o quanto você ama na barriga.
Fala quanto você ama ele dormindo. Abençoa ele. Fala para ele na mente dele. Tudo isso do seu esposo. Ai, meu esposo tá uma mala. Você vai lá e fala, nossa, Senhor, abençoa a mentalidade, o cérebro do meu marido, nós temos as heranças, nós vamos estar aqui. Você tem que orar, porque oração é um fator sensorial. Você joga a oração e ela está conectada na neurofísica, porque Deus é neurocientista, né, gente? Depois que eu entendi isso, falei, caraca, velho, estudei tanto, está tudo aqui na Bíblia. Por quê? Deus é o maior neurocientista do planeta, do universo, das estrelas, das galáxias. Ele nos ensina como é pensar, gente. Ele ensina, olha isso, ele ensina como a gente tem que pensar, com pessoas, coisas, relacionamentos, tudo, tudo. E a gente precisa pensar como ele. Porque nós estamos aqui para isso, para edificar e fazer um mundo melhor. Então, Deus é lindo, exatamente. E a gente tem que entender que esse, não é as pessoas falam, tem religião, não tem religião, não. Entendeu? Eu sigo o comportamento cristão de Jesus, porque é o cara mais perfeito que já pisou na terra. Então, a gente tenta modelar, até o último suspiro, a gente vai tentando. Entende? É esse o nosso papel aqui. Mas a gente precisa filtrar. Gente, a vida, eu estou em contagem regressiva. Depois que a gente passa dos 50, a gente vai contando. Eu não posso desperdiçar o meu tempo com coisas que são lixo para minha alma, para minha mente, para os meus olhos, para o meu coração. Não posso. E nem você, porque você merece o melhor dessa terra. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a semana de vocês. Faça os exercícios, elimina as pessoas tóxicas, ambiente tóxico, palavras tóxicas, tudo. Fecha o ouvido, bota um fone. Quando eu vou para os ambientes que eu não quero ouvir as besteiras, eu boto o fone, não ouço nada, porque esse fone não tem barulho externo. A pessoa pode estar falando, tá jornal. Eu já chego em restaurante, pode desligar o jornal? Porque, cara, eu não posso comer com RJTV, não dá. Então é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Agora eu sei que essa semana vocês vão ficar, ó, e esse ambiente. E a Cris falou, essa música, e jornal tragédia, vai ter matança, vai ter não sei o quê. Por quê? Você vai começar a usar a racionalidade para ajudar a espiritualidade. Por quê? O espírito, né? Nós somos uno, né? Carne, corpo, mente, espírito. Mas você está com a alma toda... Aí não vai. Tá bom? Deus abençoe vocês. Foi ótimo estar aqui. Espero que eu possa ter contribuído. Foi de última hora, mas foi de coração. Muito, muito top, Cris. Você falou uma coisa que para mim fez muito sentido, sobre essa coisa da criança na barriga, né? Eu gostava muito de ouvir tribalistas. E é interessante que minha filha é apaixonada por essas músicas e eu não, depois que ela nasceu, eu não ouvia mais, não dava tempo, muito trabalho. Raro eram as vezes que a gente ouvia. E quando ela começou a escolher músicas, né? Foi incrível o quanto ela se conectou quando ela ouviu e até hoje. Vira e mexe, ela curte muita música, ouve muitas coisas, mas volta em coisas que ficaram gravadas nela nesse período muito forte. É Esse forte eu lembrei mesmo, da assim. música. Exatamente. E assim, por isso que o ambiente, né? Falar, a grávida não pode ter estresse. Não pode mesmo, não. Vai ser inevitável? É inevitável, né, gente? Vai ter estresse no trabalho, mas procurar na ambiência que você está mais tempo, procurar para que o bebê nasça mais calmo. Essas crianças tudo estressadas que tem hoje, gente, tem a ver com ambiência, tem a ver com parto. Então, quando a gente entende isso, a gente vai buscar o conhecimento. O conhecimento liberta. E os nossos filhos, eles são esponja, porque nós somos do tempo, né? Para terminar, que eu lembrei, nossos pais falavam, falo o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Entendeu? Mas não é assim. Tudo que eles estavam fazendo de errado ou certo, a gente estava absorvendo. Se o pai falava palavrão, você fala palavrão. Se o pai diz besteira, vai falar besteira. Então, a gente está... Isso é muito importante, sabe? Porque isso aí, ensinar sobre personalidade. A gente que tem filho, a gente tem que trabalhar isso neles. Netos, filhos. Por quê? Porque a influência externa, a gente, está muito forte. A internet é muito forte. Não tem controle. Não tem controle, é muita informação. Então, a gente tem que dar o quê? O embasamento da moral, ético, tudo que é importante para o seu filho. Olha, você tem que... Eu falo aqui, você tem que pisar na escola e ser influência. Tá falando besteira? Vai lá e conversa com essa pessoa, porque daqui a pouco é padrão. Nós somos resultado das pessoas que nós convivemos, né? Sem contar o inconsciente que a gente trabalha. Então, é muito bom a gente ver os frutos. Eu até achei hoje aqui, eu estava aqui no instante, eu vi esse livro que meu filho escreveu com 8 anos, O Poder da Palavra de Deus. E aí você vê, cara, você pensa que eles não estão aprendendo, mas eles sempre estão aprendendo.
No quarto, você está conversando baixinho, ele está dormindo, ele está ouvindo. Então, você vê como é o poder. O inconsciente, anota uma coisa, o cérebro nunca dorme. Aí, vamos fechar essa. Tá bom, gente? Beijo! Foi ótimo estar com vocês. E aí, pessoal, tô vendo gente nova aqui que eu nunca tinha visto antes. Cris, foi muito bom estar aqui com você ter se colocado à nossa disposição aí para trazer esse estudo hoje aí, né? A partir do capítulo lá do Márcio. E a gente tinha eleito, né, esse dia de segunda-feira para estar fazendo as reuniões, tá? Então, vamos permanecer nesse dia e horário, porque foi o que a maioria decidiu. Conversamos sobre isso no sábado, para quem não estava, e aí a Lê colocou a enquete lá. É claro, né, gente? Não vamos conseguir ter todos reunidos em um dia só, né? Mas se ficar aqui a maioria, pelo menos, a gente depois distribui o material lá no grupo, Show de tá? bola, gente. Beijo, excelente semana. É muito bom começar a semana assim. Aí eu Tchau, queria fiquem ver com Deus. aqui quem ainda não se apresentou, porque nos encontros tem gente aqui que está aqui a primeira vez, não tem? Que eu ainda não vi. Segunda vez a Ana Cecília. Quem mais, gente? Tá aí, Simone. Acho que a Simone sempre está com a gente. A Daniela Rabelo. Ivanete. Olha lá, Daniela, primeira vez. Ivanete, eu não lembro, eu acho que também foi a primeira vez. A Débora está ali também. Cíntia e Silvana também já tiveram aqui com a gente. A Ivanete também é a primeira vez. Gente, para vocês que estão aqui a primeira vez, né, a gente só vou recapitular. A gente decidiu abrir o grupo, na verdade, a nossa intenção é só compartilhar mesmo o conteúdo da imersão do Márcio. E aí a Cris, né, se colocou à nossa disposição essa semana. A Ivanete assistiu os outros encontros. Se colocou à disposição essa semana para trazer aí o estudo da semana, para trazer o tema da semana. Ale, você já tem o tema da próxima ou você vai colocar a enquete de novo? Eu posso colocar de novo, mas lá naquela que a gente colocou agora no final de semana, já tem até um, né, que foi o segundo mais votado ali, até mais que nas outras enquetes, que é o sem explicações. Eu acho que a galera, porque esse daí para mim mesmo deu ruim pra caramba lá na ferramenta da blindagem. Na ferramenta da Então, para blindagem. quem deu Fazer que nem a ruim, Cris. seria legal falar. Então, você Fazer, fazer que nem a Cris falou, eu já frequento treinamentos já não sei quanto, há 30 anos, né, Cris, que você falou? E aí, tipo, a gente tá imergindo, a gente tá de cabeça, mas o negócio é ruim de desencalacrar, né? Demora a sair os negocinhos. Aí a gente insiste, porque a gente quer tirar tudo, né? A gente ainda tá nessa expectativa aí. Então, assim, o próximo, né, vai ser na próxima segunda-feira. Então, se você conhece alguém de perto, assim, né, mais próximo, incentiva o pessoal a vir, gente, para assistir aqui as reuniões. Na próxima semana eu trago a apresentação para gente. Eu tive uma folga aí de 2 semanas, que foi a Cris e a Dani, que falaram a Dani falou no sábado, a Cris trouxe hoje. A partir de semana que vem aí vamos revezando aí eu e a Lê, tá? E aí na próxima semana, então, a gente fala sobre os 100 explicações mesmo, Lê, já que já está lá no ranking, tá? Aí a gente tá. Ah lá, a Luana falou, tô me policiando os 100 explicações depois da imersão. Eu tô assim também, Luana. Tô assim também. E a minha ferramenta que eu fiz, que eu comprei a mentoria lá da identidade, até deu uns negócios bem estranhos. Depois a gente discerne. Que Deus nos deu de espírito de discernimento. Né? A gente está pedindo desse jeito, porque o negócio está bem assim ainda estranho. É um novo nascimento, de novo. Então, assim, a gente, na próxima semana, vai estar aqui junto com vocês novamente, às 20 horas, tá? E aí, quem puder conseguir abrir a câmera rapidinho, só para a gente tirar uma foto, para a gente registrar esse momento. A princípio, a gente vai fazer os encontros aqui online, mas a gente já está pensando
em um lugar, em um momento para a gente estar se reunindo presencialmente, para a gente se ver de novo e a gente mandar todo mundo calar a boca, a gente manda todo mundo ir cagar, né? Ir cagar. E para a gente não se esquecer de que, né? Vamos falar lá a frase do Márcio. Diga ao fraco, Eu sou para a gente forte. não esquecer da âncora, né? Que foi instalada lá para a gente, digo fraco. Isso tem feito muito sentido para mim, tá? E eu estou me sentindo realmente mais forte em algumas situações. Então, a Tenho uma pulseirinha. dúvida sobre essa Ana, não estou te frase. ouvindo. Tenho uma dúvida sobre essa frase. Deve ser o fone, deve ser seu fone. Você consegue tirar o fone? Sim, mas eu estou no fone mesmo. Eu estou Eu ouvindo estou você no ouvindo fone. perfeitamente, Yolanda, ela. Pode falar, Ana, que eu falo para ela. Ela falou que tem uma dúvida sobre essa A frase. dúvida sobre essa frase é: diga ao fraco eu sou forte ou diga o fraco eu sou forte? Diga o fraco, eu sou forte. Nesse caso, né? Diga o fraco, eu sou forte. Sim, Eu obrigada. não, eu não estava ouvindo porque meu fone estava ruim aqui na saída, gente. Só eu mesmo para apagar esse mico. Tá gravando? Desliga isso aí, Elê, em nome de Jesus. Começou o mico. Se não pagar mico, não sou eu, tá?